Hoje nós vamos nos divertir um pouco com algumas técnicas de comunicação, aplicado, obviamente, na criação, já que nossa disciplina está justamente dentro desse contexto que é Fundamentos da Criação. Não é verdade? E nós estamos trabalhando com criação publicitária, especificamente mais orientado para comunicação comercial, que usualmente é mais solicitada no mercado do que a propaganda, especificamente, ok? Então, vamos ver, por exemplo, hoje a questão do que é ícone, né, na comunicação. A palavra ícone é de origem do termo grego eikon, que pode significar uma pintura religiosa, por exemplo, né? Ou um conceito do âmbito da semiótica, ou semiologia, né? Que é uma representação visual do contexto informático. Ou seja, mais ainda, no campo da semiótica, um ícone é um signo visual que representa um objeto por ser semelhante a ele. Ou seja, é um objeto que simboliza a origem, né? Graças a essa relação de semelhança, o ícone pode substituir a coisa que representa. Olha que interessante. O ponto-chave está aí. O ícone pode substituir a coisa que representa, né? Como isso? No sentido de que eu pego uma imagem que ela vem representar a sua origem. Isso é muito utilizado na informática, na verdade, e cada vez mais a nossa comunicação está voltada para essas questões, que é uma comunicação mais rápida e efetiva. Os próprios Equinimotion, por exemplo, né, fazem esse processo. Bem, uma pessoa também pode ser um ícone. Quando a gente fala que um determinado jogador de futebol é o melhor do mundo, ele vira um ícone. O Papa, por exemplo, é um ícone da religião católica, né? E na área da informática, um ícone é a representação visual do programa ou de um aplicativo também. Muitas vezes ele vem relacionado àquilo que ele se propõe enquanto um aplicativo, não um programa. Assim, essas questões de ícone, elas vêm de forma já no início da história da humanidade, né, como pictogramas, que é aqueles desenhos das paredes das cavernas, né? Eles sempre sugeriam comunicar alguma coisa. É um conceito bastante rudimentar que, por incrível que pareça, hoje estamos basicamente nos reencontrando com ele. Na verdade, tudo que muitas vezes a gente trabalha numa comunicação, até, vamos dizer assim, dentro do WhatsApp, a gente reduz muitas palavras, pega alguns símbolos e vai reproduzindo isso como um complemento de comunicação. É essa questão que eu quero chegar na comunicação comercial. Criar alguma coisa utilizando ícones, na verdade. Mas veja só, posso voltar ainda aos pictogramas também da escrita egípcia, né? Totalmente fundamentado em pictogramas, né? E são ícones, né, que representam graficamente um objeto, uma ideia, um conceito. Então, obviamente, eu os utilizando e compondo um com o outro, eu posso sim estar me comunicando em função de, aparentemente, um alfabeto, na verdade. Então, ícones representam algo mais, mas as imagens também fazem isso de outra forma, né? Temos a precisão da linguagem escrita. Então, quais são as vantagens dos ícones para que venhamos utilizá-los? Eu penso que uma das vantagens de utilizar o ícone está em reforçar uma comunicação, né? Reforçar algo que eu possa ampliar, vamos dizer assim, uma comunicação, né? Uma das questões principais que eu acho muito interessante utilizar o ícone é poupar o espaço, o tempo, né? Uma razão simples, mas primordial para se usar ícones pode ser a necessidade de ocupar menos espaço na tela, né? Um ícone pode cumprir a mesma função de várias palavras também, né? Em um mundo cada vez mais voltado para a tecnologia móvel, esse é um ponto extremamente importante, a utilização de ícones, né?
São imagens que eu utilizo para reforçar minha comunicação. Como é que eu posso dar como exemplo? Além de tudo, quando eu trabalho, eu faço um processo de iconização em uma mensagem, eu estou chamando atenção também, às vezes até pela própria beleza, né? E assim, ó, o ícone ele ajuda a explicar o próprio contexto em si também. Quando utilizamos juntamente com um texto, os ícones podem dar um belo ponto de partida para que o usuário entenda do que se está falando, né? Então, agiliza o processo de comunicação e essa facilitação de aprendizado torna o conteúdo mais acessível e rápido de ser assimilado. Por quê? Porque o ícone ele tem uma força, por ser visual, bem mais forte do que eu juntar letra por letra, palavra por palavra, frase por frase. É uma questão quase que matemática. E o ícone, quando eu coloco um ícone dentro do processo de comunicação, ele vai estar se expressando bem mais rápido e com mais precisão, né? Eu chamo isso de, quando eu faço esse macete, esta questão de pegar um ícone, tirar uma letra e substituir por uma imagem, eu chamo isso de processo de iconização. Mas assim, ó, eu me lembro que nós conversamos em algum momento sobre gimmick, na verdade. E o gimmick, ele também é um ícone de uma empresa. O gimmick, por exemplo, ele se torna um ícone do que a empresa quer representar, como, por exemplo, o coelhinho da cor-de-rosa da Duracell, né? Só ele por si, ele representa a Duracell, né? Eu posso, por exemplo, como foi feito aqui agora, tirar da palavra foto, eu tiro o e coloco a lente da máquina fotográfica, eu estou fazendo um processo de iconização. Eu continuo lendo foto, mas ao mesmo tempo ela se torna mais atrativa e também amplia a minha comunicação, não é verdade? O que mais que eu posso ter, por exemplo, África, né? A girafa é basicamente um ícone da África, né? E como ela é comprida e tudo mais, eu posso muito bem substituir ela pelo I. Eu tiro a letra I da palavra África e coloco uma girafa, eu continuo lendo África. Mais do que isso, me remete à ideia do que é a África, né? Na sua riqueza do reino animal, entre outras coisas. Dessa forma, eu quero dizer para vocês que, por exemplo, esse conceito de eu trabalhar com um processo de iconização serve muito bem em comunicação comercial, no sentido de eu criar um logotipo para um produto ou uma empresa, um serviço. Eu também posso criar um logotipo de campanha, onde eu possa colocar dentro do nome da campanha algo que venha remeter a que ela se propõe, né? Por exemplo, até se é um desconto comercial, o cifrão, né? O símbolo de cifrão, por exemplo, iria muito bem na questão de eu fazer uma logomarca de campanha que venha fazer uma questão de remeter à economia, na verdade. Então, essas questões aí são macetes que a gente utiliza no processo criativo dentro da comunicação para tornar a comunicação mais ampla e mais atrativa. Esse é o propósito da comunicação comercial, não é verdade, minha gente? Então fica aí mais uma dica para vocês, a técnica do processo de iconização, que é nada mais do que eu tirar uma letra de algum nome e colocar uma imagem que represente aquilo, né? Um ícone que venha remeter à origem do que a palavra fala, por exemplo. O que vai estar acontecendo? Eu vou estar enriquecendo a minha palavra, vou estar enriquecendo o nome e vou tornar ele mais atrativo e memorável do que a palavra em si, totalmente, somente escrita. Ok, minha gente? Fica mais essa dica aí para criação em publicidade. Abraço.